Estamos no ar com Opinião Livre, sempre entrevistas interessantes na tela da sua TV, do seu computador ou do seu tablet. Aliás, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Inscreva-se no canal e aí você passa a receber as atualizações das nossas entrevistas, dos nossos eventos. Sempre um prazer tê-lo por perto. Hoje o meu entrevistado neste bloco, aqui no restaurante indiano Charim, é o João Pedro Bastos, jovem presidente do Instituto Atlantos. João Pedro, prazer te receber. Prazer todo meu, Diego, muito obrigado pelo convite. O João Pedro tem 20 anos e ele hoje preside, eu tive a satisfação de estar na tua posse, uma pequena, numa modesta cerimônia, mas com muita energia, com muita garra, tá? Na tua posse, aos 20 anos, tu já presides este também igualmente jovem instituto que surgiu para a difusão, a divulgação do ideário liberal. Conta para nós um pouco do Instituto Atlantos, João Pedro, e da tua expectativa à frente agora dessa entidade. Perfeito. O Instituto Atlantos nasceu em 2015, na metade de 2015, então está fazendo quase 2 anos agora, e ele nasceu de um antigo clube chamado Clube Miss Rand, onde um grupo de amigos, inicialmente na SPM, se reunia para debater ideias liberais. Com o tempo a gente percebeu que a gente tinha que institucionalizar, na verdade eu não participei da fundação do Instituto, mas entrei logo após, e o Instituto atualmente ele promove atividades, palestras, principalmente em 5 universidades de Porto Alegre, na URGS, na PUC, na ESPM, na FADERGS e na FMP. Na FADERGS e na FMP a gente também tem grupos de estudos e a gente sempre tem também nosso evento anual, que é a Conferência Atlantos, que ano passado reuniu mais de 300 pessoas com palestrantes internacionais, esse ano também quase 300 pessoas, também com diversos palestrantes internacionais como Tom Palmer, nacionais como do Fernando Schuller, Adriano Janturco, então grandes figuras do movimento liberal vieram para falar um pouco sobre as ideias de liberdade no que a gente foca, né? Principalmente estudantes universitários. O que é ser liberal para ti? Eu acho que ser liberal é compreender 3 aspectos. Muitas vezes, inclusive, eu já devo frisar desde agora, que muitas vezes as pessoas dividem o liberalismo entre liberalismo econômico e liberalismo social, né? Digamos, tanto a parte do livre mercado, do livre comércio, e a parte do liberalismo social, que as pessoas dizem a defesa das liberdades individuais. Costumes, comportamento. Exato. Mas um aspecto que muitas vezes as pessoas esquecem de mencionar e que é da onde o liberalismo surgiu, antes de tudo, é o liberalismo político. Ou seja, além das liberdades individuais e da liberdade econômica, o arcabouço do liberalismo, a parte mais forte do liberalismo é o liberalismo político, é da onde nasceu com John Locke. E o liberalismo político é acreditar na ideia que, em primeiro lugar, que o poder do Estado deve ser limitado. Governo limitado. O governo deve ser limitado. O segundo ponto a se entender é que os direitos das pessoas não nascem do Estado, os direitos não nascem da lei. Pelo contrário, a lei e o Estado nascem para garantir esses direitos. E em terceiro ponto é acreditar que o Estado tem função de promover segurança e justiça, que é a ideia do Estado limitado, né, mais especificamente. E dependendo aí variantes do liberalismo, claro, existem várias correntes dentro, tem alguns liberais que acreditam, como Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia em 76, acreditava que o Estado poderia, além de segurança e justiça, prover moeda, além de segurança e justiça também promover o sistema de vouchers para ajudar os mais necessitados a terem acesso à educação e saúde. Então, dependendo das correntes do liberalismo, existem variantes. Mas, de forma geral, o core, como se chama, né, o núcleo do liberalismo é acreditar em um Estado limitado de forma geral. Coisa que não temos no Brasil. De modo algum. O Brasil nunca foi liberal. O Brasil nunca foi minimamente liberal, né? Como o Roberto Campos falava, né? Inclusive fez comemorando 100 anos agora, recentemente. E o Roberto Campos falava que o liberalismo passou tão longe do Brasil quanto a Terra passou de Plutão, né? Então, o liberalismo foi esquecido, teve com alguns poucos picos de liberdade, e não liberdade institucional propriamente dita, mas alguns momentos em que começamos a caminhar na direção da liberdade, um pouco de privatizações com o Plano Real. Roberto Campos sempre foi uma figura muito
um defensor com muito afinco da liberdade, mas uma liberdade institucional a gente nunca teve. Sempre, tanto quanto política, vivemos em meio a diversas ditaduras, não só a ditadura militar, como outras ditaduras. Muitas vezes as pessoas querem esquecer ou tirar da história ou querer fazer uma maquiagem para não dizer que é uma ditadura, mas Getúlio Vargas foi um ditador também. E liberdade econômica é uma coisa também que sempre passou longe aqui do Brasil. Uhum. Aliás, tem um negócio que é interessante, né? O Brasil é um país, do ponto de vista das ideias liberais, tão torto, tão atrasado, passou tão longe, que o Fernando Henrique é carimbado como um liberal. Exatamente. Por ter feito um programa tímido até, na época foi grandioso, mas hoje a gente vê tímido de desestatização. E aí colaram nele o carimbo de liberal. E se o Fernando Henrique é um liberal, com toda a mente intervencionista dele, o que restará para nós? Tem dois aspectos muito interessantes dessa de chamar o Fernando Henrique de liberal ou de neoliberal, como costumam falar aqui no Brasil, né? O primeiro deles é que tu desloca o que se chama a janela de Overton. A janela de Overton é a janela de possibilidades políticas existentes, ou é mais ou menos o que a opinião pública, de modo geral, vê como uma política pública viável. Então, se tu diz que o Fernando Henrique é um neoliberal, para facilitar, por questões didáticas, vamos dizer, que tu limita as políticas públicas à direita, ou seja, qualquer um que esteja além do Fernando Henrique vai ser uma pessoa extremamente radical. Uhum. Então tem esse papel de tu tentar limitar a opinião pública como essa aqui é a caixinha das opiniões razoáveis. Se tu tá fora dela, tu é um radical. Isso aconteceu no Brasil, então? Sem dúvida, chamar o Fernando Henrique de neoliberal é, de certa forma, tu dizer, bom, se tu é depois de liberal, tanto que agora vieram termos ultraliberal, hiperliberal, hiperneoliberal. Então, se tu põe o limite como sendo Fernando Henrique, e se tu for ver em qualquer lugar do mundo, o Fernando Henrique seria um social-democrata, centro-esquerda. Se tu põe o limite à direita sendo o Fernando Henrique, que é o cara de esquerda, qualquer coisa que esteja além do Fernando Henrique vai ser tido na opinião pública como algo extremista ou radical. O segundo ponto que é interessante mencionar é que o Fernando Henrique ele não fez privatizações porque ele realmente acreditava na liberdade de mercado. Inclusive, esse é um insight da Escola Austríaca de Economia, uma escola que eu me identifico muito, que quando a gente chama dos ciclos de intervenção, quando tu tem intervenção econômica, tu vai gerar problemas econômicos. A partir desses problemas econômicos, tu tem duas coisas a fazer. Ou tu volta e libera o mercado para voltar a um patamar mais desejável, para fazer o mercado voltar a funcionar, ou tu diz que o problema da intervenção, ou que os problemas não foram gerados pela intervenção, mas sim por falta de intervenção. E aí tu intervém ainda mais. É mais ou menos como que acontece na Venezuela, quando falta comida, o governo mexe nos preços na Venezuela, controla os preços, e aí falta comida nas prateleiras. O que o governo do Maduro faz? Ele diz que são os empresários que estão deixando de produzir. E ele vai lá e obriga os empresários a produzir. Aí os empresários, como é que eles vão produzir se eles estão tendo prejuízo? Eles vão quebrar. Então chegou ao ponto agora na Venezuela de ter trabalhos forçados no campo e de os policiais do Maduro indo nas padarias para prender os padeiros porque eles não tinham trigo para produzir. Então, esse ciclo de intervenção, ou tu vai nesse caminho de cada vez mais intervenção, ou tu faz o que o Fernando Henrique fez. Privatizou. Ele privatizou não porque ele gosta de privatização, não porque ele acredita na liberdade econômica, mas simplesmente pelo fato de que se ele não privatizasse, se ele não cortasse os gastos do governo, se ele não arranjasse, não ajeitasse as contas públicas do país, a inflação ia continuar galopante. Foi parte do plano real isso. Foi por necessidade. E ainda assim foi uma privatização jabuticaba. Exatamente. Porque os grandes compradores foram os fundos de pensão das estatais brasileiras. Sim. Então, quer dizer, saiu do controle absoluto do governo, do Estado, é verdade. Mas o controle econômico continuou do Estado brasileiro. Sem dúvida. Tá? Mas eu quero entrar um pouco mais. Quando eu tinha a tua idade, nessa questão de liberdade, liberalismo, ideologia, quando eu tinha a tua idade, lá aos meus 20 anos, eu já estava desembarcando, mas eu ainda era de esquerda. Na minha época, hoje eu vejo com clareza, né? Estou batendo aí nos 45, eu vejo com total clareza o seguinte: a gente não se dava conta naquela época. Não havia absolutamente nenhum liberal ao nosso redor na sala de aula.
Nem no colégio, nem na faculdade de jornalismo. Nem em lugar nenhum. Não existia o jovem que batia no peito e dizia, eu sou liberal, eu acredito na liberdade política, na liberdade econômica. Ou indo um pouco mais além, hoje eu estou absolutamente convencido disso, a melhor regulação que existe é o livre mercado. Sem dúvida. Com todos os problemas que poderão advir daí. É muito melhor do que o dedo do Estado dizendo assim, assado e tal. Tu já és dessa outra geração. 25 anos depois as coisas começam a mudar no Brasil. Nós vamos ter uma oxigenação, já estamos tendo uma oxigenação de pensamento. Tu achas que... Tu vislumbras um Brasil liberal um dia? Minimamente liberal? Olha, eu vejo essa história compartilhada também pelo Roberto Rachevski, que é o conselheiro do Instituto Atlantis, e ele é um cara que foi um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais. Grande pensador. Está há mais de 30 anos aí defendendo ideias liberais. Ele conta a mesma coisa que na época de faculdade dele, ele dava as palestras que eles organizavam, iam eles mesmos só, palestravam para eles mesmos. Então, nesse sentido, eu acho que o que ainda deixa a desejar muito é a academia. E eu acho que aí é um pouco o caminho que a gente tem que seguir para conseguir mudar as ideias no longo prazo. Mas, de forma geral, eu vejo o Brasil mais liberal, sim. Eu vejo agora algumas reformas minimamente liberalizantes, né? Como uma reforma da Previdência necessária, como a reforma do teto dos gastos públicos. São reformas necessárias, não são o que a gente desejaria, não são perfeitas, não são o melhor que a gente poderia desejar. Mas, de forma geral, eu vejo o Brasil caminhando para um caminho mais de liberdade. Até onde isso vai ir, aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas isso te move, assim, tu és movido, tu e a gurizada que está junto contigo, os jovens, vocês são movidos por assim, nós vamos fazer história, daqui a 20 anos nós vamos ter algo diferente para apresentar? Vocês têm essa perspectiva? Eu acho que sim, acho que isso é sempre um grande fator para mover as pessoas, né? A busca eterna pelas ideias e por tentar mudar o ambiente de ideias. Eu acho que a busca pelo conhecimento é uma coisa que me atrai muito e é por isso que eu me identifico bastante com essa parte mais acadêmica. E é uma coisa que às vezes, ao mesmo tempo que te motiva, ou melhor, tem coisas que ao mesmo tempo que te entristecem te motivam, né? Eu dei um exemplo esses dias de que o Daron Acemoglu, que é um economista do MIT lá nos Estados Unidos, foi um dos autores do livro Por que Nações Fracassam, um economista extremamente reconhecido, ele lançou 569 páginas, que são as anotações do curso de economia política que ele dá lá no MIT. E quando eu fui ver quais eram os conteúdos do curso, falava sobre instituições, o papel das instituições, como nascem as instituições, o que são instituições que promovem o desenvolvimento ou instituições que atrasam o desenvolvimento, instituições extrativas, como eles chamam. Fala sobre processos eleitorais, como modelos constitucionais, modelo de separação de poderes, ou seja, uma diversa gama de insights misturando tanto ciência política quanto uma análise econômica, né? E enquanto isso, eu lembrei do meu curso de economia política na Faculdade de Economia da URGS. Meu curso de ciência política foi só, e simplesmente só, Karl Marx. Foi um semestre inteiro falando só sobre Karl Marx. Que doença, né? Isso é uma doença, e né? O problema, até eu tenho uma visão, é uma ideia, não, o problema não é tu ver Karl Marx. O problema é tu só ver Karl Marx. Lógico. Entende? E esse é o problema, a academia brasileira está totalmente desconexa, claro, com raras exceções, mas de modo geral a academia brasileira está totalmente desconexa da realidade acadêmica de outros lugares. O que eu falo, aqui não se produz nada de bom, com raras exceções, novamente, e o que é bom, que é produzido lá fora, não chega aqui. Então, eu dei exemplo, tu vai na Saraiva, tu vai em alguma livraria comprar um livro de economia, é difícil tu encontrar um livro de economia que fale sobre ciência econômica mesmo. Tu encontra livros, os livros de economia que tu encontra muitas vezes em livraria são livros como Ficar Rico. São livros, isso não é economia. Tá na prateleira da economia. Já vi coisas desse tipo aqui. Então, é difícil quando os best-sellers lá dos Estados Unidos, os materiais acadêmicos de boa qualidade não chegam no Brasil. Isso nos deixa, eu falei, a gente está num feudalismo da economia ainda aqui no Brasil. Tudo que é de moderno na teoria econômica não chega aqui. Alguém falou um dia desses, num programa de rádio que eu estava apresentando, que no Brasil ideologizaram até a matemática. 2 e 2 não são 4 no Brasil.
É isso mesmo? É por aí, né? A reforma da Previdência é um grande exemplo disso, né? O pessoal quer mexer lá e dizer que não tem déficit. Aí o pessoal do passe livre quer dizer, bom, a gente quer ter passe livre, não queremos pagar passagem de ônibus. Bom, mas então quem vai pagar? Tu não quer pagar diretamente, mas tu quer que os políticos paguem pra ti com o teu dinheiro. E a conta não fecha, o dinheiro não dá em árvore. Outra frase icônica do Roberto Campos, né, é que ele falava que no Brasil hidrocarboneto é ideologia, né, fazendo uma alusão à Petrobras que... Desde quando é tarefa de um governo produzir petróleo, né? É estratégico. Botaram na nossa cabeça que telefone é estratégico. Não, estratégico desde que você tenha, né? Telefone, petróleo, eu até acredito luz. que seja estratégico, mas a grande pergunta é estratégico para quem? A Petrobras é estratégica, o que me está aparecendo, para que os políticos possam fazer acordos e grandes conluios com empresas, tipo como a Odebrecht, e enriquecer seus bolsos. É estratégico para quem? A Petrobras não é do povo, a Petrobras é dos políticos. Claro. Isso é uma grande coisa que precisa ser desmentida aqui no Brasil. O trabalho que vocês do Instituto Atlantis estão fazendo nas universidades, levando essa palavra, textos, seminários, né, liberais, tu notas, João Pedro, que já está surtindo efeito? Sim, a gente vê com certeza isso. A gente atinge, por exemplo, 40 mil pessoas diariamente na nossa página no Facebook e mais a gente já promoveu desde a fundação mais de 50 eventos em universidades. A gente sempre vê que os eventos estão cada vez mais cheios e o público cada vez mais amigável às ideias de liberdade. Inclusive, a gente não quer se concentrar apenas no campo das palestras, da academia, mas sim influenciar também políticas públicas. É por isso que um dos nossos projetos para esse ano a gente vai lançar uma revista acadêmica para a produção de artigos científicos e políticas públicas para que a gente possa deixar mais racional o processo de escolha de novas leis, de políticas públicas, analisar com base em dados o que deu certo e o que não deu e não com base em intenções, né? Que muitas vezes, inclusive, é um problema, voltando até a questão de tudo vira ideologia, né? No Brasil, educação não é ideologia, por exemplo. Ou melhor, educação é ideologia. As pessoas que defendem uma educação, como eles chamam, pública, gratuita, de qualidade, não é porque eles acreditam que ela tem uma qualidade maior. É simplesmente porque eles querem que seja pública. Porque eles querem que a educação esteja sob controle do Estado. Os dados mostram, por exemplo, a questão do ProUni. O ProUni é uma ideia que no Brasil foi implantada por um socialista, Tarso Genro, mas que a ideia inicial dele vem, citando de novo, Milton Friedman, um liberal, prêmio Nobel em Economia. A ideia é que, em vez de o governo construir escolas, o governo dê dinheiro para as pessoas e as pessoas escolham as suas próprias universidades. Ou seja, elas vão para universidades privadas financiadas pelo governo. No Brasil funciona um pouquinho diferente, porque funciona com base de desonerações fiscais das universidades. Então, o ProUni ele tem um custo extremamente mais baixo, muito mais baixo do que uma universidade federal privada, e os alunos têm notas melhores nos resultados de avaliação pós-conclusão do curso. Então, um aluno da URGS, por exemplo, chega a custar, dependendo do curso, dependendo da Universidade Federal, mas, se eu não me engano, um aluno da URGS custa em torno de R$4.000. Enquanto isso, um aluno do ProUni custa 500. Às vezes, mês. Às vezes menos. Tem casos que o aluno custa R$169 no ProUni, dependendo do ano. Isso que tu estás pegando o ProUni, que está longe de ser o melhor dos modelos. Eu acho o ProUni um modelo extremamente interessante. Não, mas é que ele troca por tributos devidos, né, das instituições de ensino, quando, na verdade, se poderia fazer o Estado, ao invés de ter universidades estatais, né, o Estado pagar essas universidades privadas. Sim, claro. Tá? Não trocar pelo imposto devido. É uma forma, tá? Mas você vê que hoje mesmo o ProUni está com problema, né? Ele tem problemas hoje, né? Sim, claro. E esse é um grande problema. Eu acho que o grande problema do ProUni no Brasil é que, de certa forma, ele ainda não dá o poder de escolha às famílias, não dá o poder de escolha aos alunos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então,
tu meio que carteliza as universidades. Porque como que funciona? As universidades fazem contratos com o governo e o governo autoriza ela a ter um certo número de bolsas com um certo número de desoneração fiscal. Então, no fim das contas, não é simplesmente o aluno que ganha um cheque dizendo, sei lá, R$700 para a tua mensalidade. Escolhe para onde tu quer. Então, acaba que muitas vezes as universidades que têm uma pior qualidade continuam sendo selecionadas para o ProUni porque tem bons contatos com o governo. Então esse, para mim, é o grande problema do ProUni. Mas, de forma geral, eu acho o ProUni uma ideia muito interessante. Mas, claro, como todo programa, pode ser melhorado. Tu acha que se nós tivéssemos, ou quem sabe a gente possa sonhar com isso, um dia, um governo de matriz essencialmente liberal, os caras poderão chegar e dizer assim, a partir de agora, né, nós vamos pegar boa parte do dinheiro que é investido no ensino superior gratuito estatal e nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos dar o cheque educação e o jovem vai escolher em qual faculdade ele quer fazer, de qual universidade. Ele vai para a SPM, ele vai para a PUC, ele vai para a Uniriter, ele vai escolher. Tu achas que nós podemos imaginar que isso aconteça? De certa forma, já acontece quase isso, né? Então, eu não acho que seja, como eu falei, a janela de Overton, eu não acho que seja um salto tão grande para a gente dar o poder de escolha para as famílias. E não só para o ensino superior, por que não para o ensino médio? Por que não para o ensino fundamental? Sem Porque dúvida. Nas creches já se fazem isso, inclusive aqui em Porto Alegre, se compra vagas em creches privadas. Por que não na saúde? Como o Dória, o prefeito João Dória fez lá em São Paulo com o Corujão da Saúde, o que me chateou foi que o Dória falou que o Corujão, lá onde ele contratava exames na rede privada, foi um programa temporário. Para mim, podia ser o programa contínuo do governo e acabar com os hospitais que a prefeitura constrói porque são hospitais extremamente ineficientes, que dão déficit, dão prejuízo. E por que não investir para que a população possa ser atendida no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, a custos mais baixos do que os custos que eles têm em hospitais construídos pela prefeitura? Para mim, não faz sentido algum manter os hospitais construídos pela prefeitura. João Pedro, deixa o convite para quem quiser conhecer mais do Instituto Atlantos. O Instituto Atlantos, então, como eu disse, promove eventos em 5 universidades, na URGS, na ESPM, na PUC, na FADERGS e na FMP. Quem quiser saber mais sobre nossos eventos, acompanhar o Instituto, pode tanto ir na página do Facebook, facebook.com/Instituto Atlantos, ou atlantos.com.br, nosso site onde a gente posta diversos artigos também. E na página pode acompanhar todos os eventos, a gente sempre faz evento no Facebook para divulgar. E também a gente tem conteúdo exclusivo sendo postado todo dia. Vai ser um prazer ter todo o pessoal acompanhando o Instituto Atlantos. Obrigado pela entrevista. Prazer, sucesso. Diego. Muito obrigado. Este Opinião Livre. Se você está nos assistindo na internet, no YouTube, não deixe de assinar, de seguir os nossos vídeos. Opinião Livre.